Atenção para o toque de 5 segundos para mais uma transmissão ao vivo. A partir de agora, você assiste o estudo da série psicológica Joana de Ângeles, livro Autodescobrimento, uma busca interior. Apresentação, José Soares. Boa tarde, é com muita alegria que estamos aqui novamente com você para compartilharmos do estudo da série psicológica de Joana de Ângeles. Estamos analisando o capítulo 8, Os Sicários da Alma, e hoje o tópico, a incerteza do futuro. Antes de entrarmos no nosso estudo propriamente dito, vamos comentar uma mensagem do Espírito Emmanuel. É uma passagem do livro O Evangelho comentado por Emmanuel, Cartas de Paulo. É uma passagem da segunda carta aos Tessalonicenses, capítulo 3, versículo 13. É muito comum encontrarmos pessoas que se declaram cansadas de praticar o bem. Se nos entediarmos na prática do bem, semelhante desastre expressará em verdade que ainda não nos foi possível a imersão do mal de nós mesmos. Separamos essa passagem do comentário de Emmanuel pela importância da questão como ele nos apresenta. De fato, mesmo no movimento espírita, nós encontramos a constatação disso que Emmanuel aqui coloca, de ter pessoas que se dizem cansadas de praticar o bem, de já terem ajudado muito. E normalmente essas afirmações trazem um pano de fundo de certo sentimento de ingratidão, de não ter havido a devida consideração do esforço, do trabalho que a pessoa tenha realizado. Mas Emmanuel nos aponta causas mais profundas e verdadeiras. É de que ainda não nos foi possível a imersão do mal de nós mesmos. Esse mal tem tudo a ver com as questões do egoísmo, do orgulho, que são as raízes de todo o mal que envolve a criatura humana e que muitas vezes se apresenta de forma disfarçada. Reclamar de ter já trabalhado muito no bem é uma característica muito evidente disso. A pessoa não vivenciou a ação do bem na consciência de desprendimento, de abnegação, de espiritualidade. Ela fez guardando dentro de si um certo pagamento em forma de reconhecimento, de valorização. E quando isso não acontece, a pessoa diz-se cansada. Com esse esclarecimento que Emmanuel nos dá, nós devemos agora estar sempre procurando causas mais profundas em nós para manifestarmos em qualquer situação
cansaço de fazer o bem. É para o bem ser uma atividade de estímulo, envolvida na motivação, na certeza da realidade espiritual da vida, das leis divinas, cuja base maior é o amor. Abnegado, de renúncia, de entrega, de empatia e jamais de busca por reconhecimento ou gratidão. Vamos então para o nosso tema, incerteza do futuro. A face dos substratos do passado, arquivados no subconsciente, quase sempre negativos, neurotizantes, a pessoa pressupõe que o seu será um futuro carregado de problemas, de desafios, exigindo-lhe continuar abraçada à cruz dos sofrimentos. Joana inicia esse tema sobre a incerteza do futuro, fazendo essa referência. Em face dos substratos, dos fundamentos, das bases em que está estabelecido o passado, e aqui é bom lembrarmos, o nosso passado reencarnatório está muito associado aos mais variados desequilíbrios, conflitos e problemas, e que não estão apagados. Eles são, como Joana aqui lembra, quase sempre negativos, neurotizantes. Neurotizantes aqui como sinônimo de angustiantes, estressantes. E, em decorrência disso, a pessoa pressupõe na vida atual que o seu futuro está carregado de problemas, de desafios, exigindo-lhe continuar abraçada à cruz dos sofrimentos. Meus amigos, é por isso que nós estamos aqui juntos, buscando trabalhar o autoencontro, a identificação da nossa verdadeira natureza, que é a espiritual, a percepção da vida sob o olhar, sob o prisma do espírito imortal. E ao estarmos engajados nesta perspectiva, somos chamados à atenção para estarmos bem presentes no dia de hoje, no momento atual, de estarmos atentos à imersão do nosso interior de medos, de preocupações neurotizantes que não têm base na realidade atual em que vivemos e que, na maioria das vezes, sabota o nosso dia atual, enchendo de dúvidas, de perspectivas pessimistas, e que não podemos mais estar endossando esse tipo de atitude. A causa aqui é identificada, nosso passado delituoso. Os caminhos de solução estão no presente. O despertamento da consciência para os valores espirituais da vida e para estarmos mais atentos ao dia de hoje. Isso vai ser bem trabalhado ao longo desse nosso estudo nessa tarde. Ninguém se pode evadir do processo de crescimento interior. E esse imperativo da evolução apresenta-se com dúvidas a respeito de como enfrentá-lo e que fazer enquanto aguarda. A atitude correta está em viver cada momento intensamente,
porquanto cada minuto que se acerca e passa, é o futuro chegando e transformando-se em passado. Então, o segundo ponto aqui importante. Ninguém pode se evadir do processo de evolução, de progresso, que naturalmente irá acontecer. Mas, se não estivermos atentos ao trabalho da consciência atual, nós iremos nos envolver com incertezas, dúvidas e questões que de maneira nenhuma nos ajudam na vida atual. A atitude correta está em viver cada momento intensamente, de estarmos bem presentes no que pensamos, sentimos e fazemos no dia de hoje. Porquanto cada minuto que se acerca, que vivemos no dia atual e que rapidamente passa, é o futuro chegando e se transformando em passado. A todo momento, nós somos chamados a uma cuidadosa atenção em fazer bem no dia de hoje. E de não estarmos evocando recordações e lembranças de atitudes ou de ações desequilibradas que tenhamos cometidos nesta vida, e nem permitir que subsídios do inconsciente nessa área estraguem o nosso dia atual. O cultivo de pensamentos enobrecedores faz-se inadiável. É necessário pensar alto, a fim de colher resultado satisfatório. Quem pensa a mesma coisa recebe sempre aquilo que já tem. Variar para melhor é candidatar-se ao superior, ao não fruído. Então, aqui as diretrizes vão sendo acrescidas. Cultivo de pensamentos enobrecedores. E Joana diz, isso não é adiável. É para ser feito hoje. Cultivo de pensamentos enobrecedores. E ela adverte, quem fica sempre remoendo os pensamentos do que se passou, não vai modificar em nada as circunstâncias da sua vida. Variar para melhor é candidatar-se ao superior, ao não fruído. Como precisamos disso? A cada dia, na busca do conhecimento, do estudo, na busca da renovação, da qualidade dos nossos pensamentos, dos nossos sentimentos. É o que aqui Joana nos chama a atenção como sendo um cultivo inadiável. A luta fortalece o caráter e capacita o ser para os contínuos desafios, que lhe faculta o crescimento interior. Essa realização é intransferível, com uma sabedoria que se aprende, mas não se doa, constituído de recursos valiosos. Esses necessitam dos fatores que lhe propiciam desabrochar e crescer. Então, nós somos chamados a estarmos estimulados na luta pelo fortalecimento do caráter, pela renovação dos nossos hábitos mentais, que são eles que estão associados
a essas características da nossa personalidade, do nosso caráter. Essa realização é intransferível, tal como a sabedoria que se aprende não se pode doar. Então, é importante estarmos atentos a isso como valores preciosos, importantes. Aquilo que estamos alimentando na nossa casa mental, no dia a dia. De tal forma que percebamos novas conexões neuronais, mentais, um aprimoramento da nossa capacidade intuitiva de receber ideias e sugestões dos espíritos benfeitores, que passam a encontrar em nós pontos de melhor sintonia pelo cultivo dos valores novos que passamos a alimentar desde os nossos pensamentos. Vivendo bem cada momento em profundidade, o futuro torna-se natural, acolhedor, gratificante, porquanto será conforme os atos de ontem, em reencarnações passadas e de hoje, na existência atual, que alterará o mapeamento do amanhã. Então, meus amigos, nós temos que estar atentos ao que vivemos no presente, no dia de hoje. Porque o futuro, os acontecimentos que mais adiante virão, terão o fator contributivo da qualidade do bem que estejamos vivendo hoje, sem perdermos tempo em ficar remoendo situações nas quais agimos de forma errada e que não podemos voltar atrás para consertar, mas podemos fazer um futuro melhor, melhorando o dia presente. Todo fator que possa desencadear consciência de culpa no comportamento necessita ser eliminado, substituído por outros, criadores de confiança e serenidade, sem sombras psicológicas, que ocultem a realidade, o desenvolvimento dos valores internos. Muito importante essa lembrança que Joana nos traz aqui, quando ela diz: todo fator que possa desencadear consciência de culpa necessita ser eliminado. Já estivemos comentando nessas obras de Joana de Ângeles a diferença gritante entre consciência de culpa e responsabilidade. Consciência de culpa é gerador de remorso, que não ajuda ninguém, apenas cria um problema novo. Responsabilidade é gerador de aprendizado e de progresso. Por estarmos mais atentos em não repetir aquela experiência que sabemos que deu errado. Então, substituído por outros criadores de confiança e serenidade, sem sombras psicológicas. Porque essas sombras estão associadas àquelas experiências de vidas anteriores, sobretudo, onde não detínhamos o conhecimento espiritual da vida que estamos tendo agora. Queremos então aqui dar o nosso boa tarde, Silmara Mello. Boa tarde a todos, muita paz. E também o Elke Carvalho, boa tarde a todos. Boa tarde, Elke, boa tarde, Silmara. Nós estamos aqui juntos em mais esse momento de compartilhar informações preciosas da série
psicológica de Joana de Ângeles. Então, sem sombras psicológicas que ocultem a realidade, o desenvolvimento dos valores internos. E é um fato, meus amigos, quanto mais os nossos quadros mentais estejam associados ao equilíbrio, à aprendizagem, à aquisição de virtudes, e não abrirmos brechas à alimentação de sentimentos de culpa, à lembrança de situações e circunstâncias que não foram boas para nós, quanto mais isso estiver sendo, de fato, eliminado do nosso psiquismo, mais abrimos o campo para os valores positivos das conexões que passamos então a fazer de forma mais constante com os abnegados benfeitores da vida maior. Então, sem sombras psicológicas que ocultem a realidade, o desenvolvimento dos valores internos irá se processar de uma forma mais espontânea, natural e eficaz. Uma psicoterapia especial, entre outras, ressalta na fixação pela repetição de frases idealistas, de autossugestão otimista, de interiorização mediante a prece, de meditação no serviço, de amor ao próximo, através do amor a si mesmo. Aqui, Joana vai fazendo um quadro de resumo com dados muito importantes nesse alicerce de preparação para boas perspectivas de futuro. Uma psicoterapia especial que fixe pela repetição frases idealistas. Hei de vencer, dentre outras, frases que positivem acontecimentos bons, de autossugestão otimista, de interiorização mediante a prece. Como isso é importante, porque é uma forma eficaz de, ao mesmo tempo, renovar quadros psíquicos não positivos que temos do passado, como também ensejar, pela repetição, o estabelecimento de novos condicionamentos, de novos hábitos. Da meditação no serviço de amor ao próximo, através do amor a si mesmo. O trabalho que nós fazemos em busca do autoconhecimento, da autoiluminação, é ao mesmo tempo em benefício de nós e em benefício daqueles que entram em relação conosco. Enquanto agir assim, o futuro se estará fazendo presente e logo passado, sem qualquer insegurança ou incerteza maceradora, esmagadora, enriquecido pelas propostas agradáveis das perspectivas de êxito tornadas realidade. Então, esse é o último tópico para comentarmos nessa tarde. Enquanto agir assim, nesse trabalho de renovação profunda do estabelecimento de bons hábitos mentais, se estará fazendo presente. O futuro estará se fazendo presente. E logo passado, sem qualquer insegurança ou incerteza macerador, enriquecido pelas propostas agradáveis das perspectivas de êxitos tomada realidade.
Isso, meus amigos, depende exclusivamente de nós, de estarmos de fato, agora, mais do que antes, atentos a essa construção de valores psíquicos, de criações mentais positivas, que estabelecem desde as possibilidades de sintonia com os espíritos do bem, a efetiva realização da caridade nos seus mais variados aspectos, inclusive da caridade a partir de nós mesmos, que passamos agora a ter um cuidado maior em relação ao futuro, trabalhando bem o dia de hoje, a realidade atual em que estamos inseridos. Nós queremos lembrar que logo mais à noite, 9h da noite, nós teremos no canal do NEP Paulo Estevão Caruaru uma live a qual terá a participação de Ricardo Melo, que vem do NEP de Virgínia, Minas Gerais, de Varginha, Minas Gerais. Ele é o convidado nosso. Então, hoje, a partir das 9h da noite, no canal do NEP Paulo Estevão de Caruaru, e também aqui no canal, na Web Rádio Portal da Luz e canais parceiros. Temos todo uma excelente tarde de domingo. Até o próximo estudo. Até lá. Não esqueça de curtir o vídeo, se inscrever no canal e ativar as notificações.